Boa tarde, querido e amado irmão, a graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando, glorificando e entronizando o nome daquele que vive e reina. Eu vou te dar uns minutinhos, eu quero te pedir de coração. Convide alguém, alguém que você conhece, alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, alguém que precisa ouvir algo da parte do Senhor. Hoje, nesse dia maravilhoso, estava eu aguardando minha esposa no seu tratamento e algumas coisas me vieram, algumas coisas falaram poderosamente ao meu coração, algumas coisas me levaram a pensar. Eu não sei você, no seu ministério, na sua vida, no seu dia a dia, eu não sei você como tem vivido, como tem desfrutado de algo sobrenatural da parte do Senhor. Porque, olha, algo tem me impactado muito ultimamente. Impactado muito, não é pouco não. E muitas vezes eu estou me perguntando o porquê que Deus está fazendo algumas coisas na minha vida. Por que que Deus está permitindo algumas coisas de acontecerem na minha vida e na minha história que estão mexendo muito com o meu ser, com o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, com o meu jeito de agir. Sabe? É, pessoas, muitas pessoas passaram pela nossa vida, muitas pessoas passaram pela nossa história, muitas pessoas passaram por tudo. Convivemos com pessoas, muitas vezes, pessoas que muitas vezes não queriam o nosso bem, pessoas que invejavam o seu ministério, pessoas que não queriam ver você desfrutando do melhor do Senhor, pessoas que não queriam ver você vivendo o sobrenatural, vivendo a glória manifesta do Senhor na tua vida. E muitas vezes nós não entendemos o porquê as coisas acontecem. E hoje, quando eu estava tendo aquele tempo, sabe, para meditar, para ouvir, para falar, para conversar realmente com o Senhor. E o Senhor me mostrou algo poderoso e profundo sobre o perigo, realmente o perigo de nós termos a unção do Senhor. Amado, eu não quero falar com você sobre o inimigo, não, sobre o mundo espiritual, não, sobre o diabo, sobre os demônios. Eu quero falar com você sobre pessoas ao seu redor. Você conhece alguém que era muito amigo na fé com você, muito parceiro seu na fé, e com o tempo essa pessoa se afastou de você? Com o tempo essa pessoa começou a te criticar, começou a não concordar com o teu chamado, com o teu ministério? Você conhece alguém assim? Eu conheço também. Várias pessoas passaram pela minha vida com este perfil. E muitas vezes eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo. Eu não entendia o porquê que essas pessoas estavam me acusando, essas pessoas estavam se afastando de mim, se eu não fiz nada para elas. O porquê que essas pessoas tinham algo contra mim, sendo que eu orava, eu intercedia, eu clamava pela vida delas. E hoje, graças a Deus, o Senhor me trouxe uma revelação poderosa e profunda. E muitas vezes essa revelação vai vir a nós não da nossa maneira, mas da maneira do Senhor. E eu ouvindo uma ministração da Catherine Kuhlman, eu vi ela compartilhando sobre as pessoas que se afastaram dela, no processo dela, na vida dela, no ministério dela, pessoas que se afastaram dela pelo chamado dela, pela profundidade. Quanto mais ela procurava o Senhor, quanto mais ela buscava no Senhor,
menos pessoas perto dela tinha. É assim na sua vida? Porque passou tanta gente pela nossa vida, pelo ministério, pela minha vida, a vida da minha esposa. Tantas pessoas passaram pela nossa vida e hoje se afastaram, muitas vezes levantaram falso testemunho sobre nós sem ter motivo. E nós muitas vezes não entendíamos o porquê. E agora eu vou tentar, através da direção do Espírito Santo, compartilhar um pouquinho com você. O tema hoje que eu quero compartilhar com você é os custos, o custo, as marcas e o propósito da unção autêntica. Você quer ver se a sua unção é autêntica mesmo? Faça esse teste. Mas eu quero começar lendo com você o livro, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E eu gosto muito do Evangelho de Jesus segundo Lucas, porque Lucas traz os relatos do ministério de Jesus. E é muito profundo. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me invejosos, para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos presos, libertar os cativos, libertar os que estão cegos e oprimidos. 19. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E agora, ó, vamos lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: aquele que é a palavra veio para os seus próprios pais, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero saudar você pela tua vida neste momento. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero pedir que o Senhor abra os teus olhos espirituais, como Ele abriu o meu neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, eu agradeço pela armadura espiritual que o Senhor me deu, capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada. Eu agradeço, Senhor, pela revelação da palavra. Eu agradeço, Senhor, pela profundidade do ensino que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço, Senhor, pelos 7 Espíritos do Senhor que tem nos conduzido para o caminho correto. Eu agradeço, Pai, pela unção do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu te peço neste momento, Pai, dá ordem a teus anjos para guardar quem está nos assistindo, para nos guardar, para acampar ao nosso redor, Senhor, e nos privar e nos guardar, Senhor, de todo ataque, de toda maldade, de todo levante do inferno sobre a nossa vida. Assim, Senhor, eu te peço, abra o nosso entendimento nesse dia, para que nós venhamos entender que a unção muitas vezes afasta aqueles que não querem profundidade com o Senhor. Senhor, abra o nosso entendimento, deixa nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente cativa ao Senhor, e que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, que excede todo e qualquer entendimento, nos fale hoje e ministre hoje ao nosso coração para a honra e glória do teu santo, maravilhoso e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu quero trazer uma saudação e eu quero trazer uma conexão espiritual para começar essa ministração. O Espírito Santo, ele está presente e ele sonda o nosso coração. Ele procura sempre e sempre vai procurar até a vinda de Cristo Jesus. Vasos quebrantados. Vidas que se rendem completamente e que não chegaram até esta live, até este vídeo, por acaso. E eu quero trazer uma tese central para o que eu vou ministrar hoje para você. Existe uma dimensão, e essa dimensão
ela nos leva a ter intimidade com Deus. E essa dimensão a Bíblia chama de unção. É. A unção é uma dimensão de intimidade com Deus. Quando nós acessamos essa dimensão, quando nós chegamos nesse nível, a nossa intimidade ela é autêntica, mas ela no mundo natural, ela se torna muito perigosa. Essa unção torna-se tão perigosa que você se torna um vírus para as pessoas carnais e as pessoas naturais desse mundo. Não para o cristão de verdade, mas para quem está no reino das trevas e acha que é luz. Ela faz essa dimensão, quando nós acessamos ela, nós temos intimidade, ela nos leva a essa unção, ela faz o inferno tremer. E acima de tudo, ela faz o céu se mover. Mas eu quero deixar um alerta profundo para você que me assiste nessa tarde. Se você tem enfrentado resistência, mas uma resistência extrema, portas fechadas e um preço alto, você pode estar carregando esta marca espiritual. Eu não falo isso para te preocupar e te entristecer. Eu falo isso para que você venha se alegrar, para que você venha se animar, porque você está no caminho certo. Entender esses sinais é compreender o que Deus está prestes a fazer na sua vida, apesar da tua vida, através da sua vida, na vida daqueles que realmente querem acessar a dimensão da intimidade. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa tarde, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá? O eco do mundo espiritual. A rejeição inevitável do mundo natural. Não se esqueça que este mundo jaz do maligno. Não se esqueça que este mundo não se alegra com você. Você que acessou essa dimensão, a dimensão da intimidade, a dimensão da unção, a dimensão da busca, você não é bem-vindo neste mundo. Não adianta você querer ser aceito por esse mundo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5 que nós não podemos servir a dois senhores, ou iremos agradar um e desagradar o outro. Mateus capítulo 6, não capítulo 5. Mateus capítulo 6, versículo 25, se não me engano. Mas o versículo chave que eu quero trazer para você é João 1,11. Diz que ele veio para os que era seu, ele veio para a sua nação, mas a sua nação não o recebeu. Se Cristo Jesus foi rejeitado até pelos seus irmãos de sangue daquela época, os filhos de Maria, os irmãos de Jesus rejeitaram Jesus, imagine nós. Quando a unção de Deus ela se torna profunda na sua vida, eu vou repetir. Quando a unção de Deus ela se torna profunda na sua vida, ou na sua vida, ou na vida da sua esposa, ou na vida dos dois, a rejeição das pessoas passa a ser um companheiro constante. E vou falar para você, ileal. Porque a rejeição vai ser tão grande das pessoas que você não vai entender no começo por quê. Mas não é uma rejeição comum. Ela fere a tua alma. Porque frequentemente essa rejeição, ela vem de onde nós menos esperamos. Ela vem de familiares, ela vem de líderes, ela vem de amigos próximos. E você sabe por que isso acontece? Isso é efeito da luz. A luz que tem dentro de você.
A presença de Deus em você, ela sempre vai expor a escuridão, o que está na escuridão. A presença de Deus em você, ela vai expor a superficialidade e o vazio religioso ao seu redor. O religioso não gosta da luz, o religioso não gosta de ser revelado, o religioso não gosta de ser confrontado. Quem se acostumou com o vazio se incomoda com quem está cheio e transbordante. Eu vou repetir essa frase para você. Quem se acostumou com o vazio vai sempre se incomodar com quem está cheio. E eu quero trazer exemplos bíblicos para você. Gênesis 37:4 traz quem como exemplo? José. Foi invejado e vendido por seus irmãos antes de se tornar governador do Egito. 1 Samuel 16:11. Davi foi esquecido pelo pai no campo e rejeitado pelos seus irmãos antes de ser rei. Moisés, Êxodo 2:14, foi rejeitado pelo Egito e incompreendido pelo seu povo antes de se tornar libertador daquele povo. E eu quero levar você a referência cruzada disso no Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: e odiados de todos serei por causa do meu nome. Jesus está dizendo isso. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 1 João 3,13 diz o quê? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não se admire se o mundo te odeia. Queridos, Jesus mostrou, tem exemplos da velha aliança. Então não se assuste, não se admire da rejeição do mundo. E eu quero trazer uma aplicação prática para você sobre o eco no mundo espiritual. A rejeição, ela nunca será para te punir, mas ela será para te preservar. Deus separa os seus antes de revelar o propósito dele. Não dilua a verdade, nem se cale apenas para ser aceito pelo homem. Eu vou responder e vou repetir. Não dilua a verdade, nem se cale apenas para ser aceito pelo homem. Porque quando você está diluindo a verdade para ser aceito pelo homem, você está negando o teu chamado, o teu propósito e, acima de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo ponto, quero ser rápido e sucinto. O alarme do inferno. A intensificação dos ataques espirituais na sua vida. E eu quero usar como chave nisso que eu vou falar do alarme do inferno. 1 Pedro 5:8. Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Não se esqueça, seja sempre sóbrio e vigilante. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Eu quero te trazer uma coisa à memória. Se você já assistiu Discovery Channel, toda vez que o leão vai atacar alguma presa, ele não ruge. Ele fica escondido à espreita para depois atacar. O diabo, ele grita, ele fica ali brunindo. Por quê? Porque ele quer que você ative o medo no seu interior. Porque quando você ativa o medo no seu interior, ele tem liberdade para te afrontar e te manipular.
O inimigo, ele não gosta e ele não gasta munição com quem está frio. O diabo não se interessa pelos frios. E, não, e nunca se esqueça disso. O diabo não vai gastar munição à toa. Ele não gasta com o frio, nem com o distraído e nem com o parado. O aumento das batalhas espirituais é a prova direta de que a sua vida se tornou uma ameaça. Se a sua vida não se tornou uma ameaça pelo sistema das trevas, não se preocupe. Não se preocupe, tá? Mas se a sua vida começou a se tornar uma ameaça para o reino das trevas, é sinal que você está no caminho certo. Eu quero falar sobre a tua mente. Você sabia que a sua mente é um campo de batalha? Você sabia que o inimigo lança setas, lança dardos, lança estacas, que incluem dúvidas, medo e indignidade? Você já se achou indigno da presença? Você já se achou indigno da glória, da unção e do chamado de Deus? Tudo isso são setas malignas. Você já se perguntou: será que sou chamado? Será que Deus está comigo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou vivendo o profundo? Será que eu não me enganei em ter deixado o mundo para servir a Cristo? É preciso levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Todo o seu pensamento tem que estar ligado à palavra de Cristo. E eu não me canso de dizer, meu amigo, a nossa mente é um campo de batalha. Não é a glória, não é o poder, não é a unção em si que vai afastar o diabo ou vai fraquejar as forças das trevas. Porque se você ler lá em Lucas, capítulo 4, um pouquinho antes do verso que eu li para você, o diabo vai diante de Jesus, do lado de Jesus, depois de 40 dias de jejum. Imagine a glória, a unção, o poder que estava naquele ambiente. Satanás chega ao pé do ouvido de Jesus e o tenta. E o Satanás só sai de perto de Jesus quando Jesus o confronta com a palavra. E quando o Logos e o rema da palavra estão alinhados, as forças das trevas tremem e tremem muito. Quais são os problemas, pastor, que nós temos enfrentado? Eu vou falar para você. Uma distração camuflada. Isso atrapalha muito. Às vezes, os ataques não vêm por meio de um pecado escancarado. O diabo é astuto. Minha esposa costuma dizer, e eu repito, se você gosta de lasanha, o diabo não vai te tentar com jiló, ele vai te tentar com lasanha. Mas de propostas boas. Você já ouviu aquele ditado de boas intenções o inferno está cheio? Cuidado. Elogios, ocupações que servem apenas para tirar você do foco e do propósito divino. Não se esqueça. Nós aprendemos muito mais quando nós somos criticados e disciplinados do que quando somos elogiados. Porque o elogio só inflama o nosso ego. O peso do vaso de barro. Toda batalha espiritual, toda guerra, ela afeta os nossos relacionamentos. Críticas e calúnias, como Neemias enfrentou. E até no corpo físico, fadiga e pressão, muitas vezes inexplicáveis. Você já sentiu dores no seu corpo que não havia remédio que tirasse essa dor? Você já sentiu um peso nas suas costas que você não entendia de onde vinha? Bem-vindo ao clube. Batalha espiritual. Jugo desigual. Se Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve,
Por que que o seu jugo é pesado e o fardo é insuportável? Se pergunte. Se você ainda não entendeu, o mundo espiritual ele é infinitamente mais real e mais palpável do que o mundo que nós vivemos. E eu quero te levar a uma referência de novo. Eu amo referência cruzada, porque é a palavra que faz as trevas tremer. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Porque não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades que governam as regiões celestiais. Por que que eu trouxe essa referência para você? Porque muitas vezes você briga com a pessoa, mas você não briga com quem está controlando e manipulando essa pessoa. Se o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso que a batalha deles não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, por que você luta contra as pessoas que você vê, em vez de levar a verdade e libertar essas pessoas? Lute com quem está por trás. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queridos, eles se levantam contra a palavra. É a palavra que eles querem distorcer na sua cabeça, porque se eles distorcerem a palavra, eles estão desmontando as suas armas espirituais e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Leve os seus pensamentos a Cristo. Quer ver uma coisa profunda? Ore a Deus pela sua mente. Faça um voto com Deus na mente, que você vai ver. A hora que se cumprir, o diabo não pode ter influência nisso. Porque muitas vezes você fala as coisas com Deus e o diabo faz, você acha que é Deus que está fazendo e o diabo está te afastando da presença de Deus. Terceiro ponto que eu quero trazer e importantíssimo para você: a soberania que alinha o mistério das portas fechadas. As portas estão fechadas para você? Algumas coisas na sua vida não acontecem porque as portas não se abrem. Você vai, garimpa, garimpa, garimpa e não acha nada. Vou dizer o exemplo na minha área: prospecta, prospecta, prospecta e não vem cliente. Hoje o Senhor me respondeu. Eu vou te dizer o que que é. Atos, capítulo 16, versículo 6 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Espera aí! Foram impedidos, o Espírito Santo proibiu eles de anunciarem a palavra. E a Ásia era o lugar onde viriam mais ofertas para o ministério de Paulo. E por que que o Espírito Santo fez isso? Porque o coração, a mente, muitas vezes não está pronto para o que vai receber e vai acabar perdendo tudo. Aprende uma coisa: para quem carrega uma unção perigosa, portas fechadas não significam fracasso ou rejeição de Deus, mas sim direção e proteção. Significam zelo divino. Deus muitas vezes fecha acesso porque ele enxerga o que está oculto atrás daquelas propostas. Ele diz não para a nossa expectativa para salvar o nosso propósito. Muitas vezes nós ouvimos não de Deus porque Deus está salvando o nosso propósito. E hoje o diabo tem trabalhado muito, pessoas não conseguem dizer não para as trevas e acabam caindo na cilada do inimigo. E eu quero testar agora a sua identidade. O seu valor, aprenda algo, o seu valor não depende de palcos, cargos,
conexões ou aplausos. Eu vou repetir. O seu valor não depende de palcos, cargos, conexões ou aplausos. A unção que está em você, porque Deus colocou ela ali. E não por causa da posição que você ocupa, ou do respeito, ou da credibilidade que você tem com as pessoas. E eu quero te dizer algo. Se Deus fechou uma porta, Ele vai abrir uma janela sobrenatural na tua vida. Quando os caminhos naturais se fecham, Deus treina nossos olhos para o invisível e para os recursos milagrosos que vêm direto do trono dele. Quando os caminhos naturais eles se fecham na tua vida, Deus está preparando os teus olhos para o invisível e para os recursos milagrosos que vêm direto do trono dele. Não se assuste com as portas fechadas. E eu quero mergulhar mais ainda em referências cruzadas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 diz: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Queridos, eu tenho um seminário poderoso sobre a chave de Davi. Você que me assiste, quer levar isso para a tua igreja, ou quer aprender mais sobre isso, me chama no link do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Vamos falar sobre a chave de Davi. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém consegue abrir. Isaías 55:9 diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A soberania que alinha. Quarto ponto que eu quero trazer para você: o peso do sobrenatural. Milagre, oposição e caráter. Pastor, mas caráter também tem a ver com o sobrenatural? Também tem a ver, porque se Cristo morreu para que eu e você tenhamos o caráter dele, tem tudo a ver com o sobrenatural. Tem tudo a ver com o falar e o ministrar de Deus em nossas vidas. Tem tudo a ver com isso. E qual é o versículo-chave? Marcos 16:17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais? Milagres, a oposição e o seu caráter. Nunca o sobrenatural vai deixar de ter milagre, oposição e caráter. Porque todos os servos, todos os seguidores de Cristo tiveram pessoas que se opunham ao seu ministério. Tinham pessoas que os perseguiam. Conosco não será diferente. Os milagres e os prodígios são evidências de uma vida ungida. Mas eles trazem uma responsabilidade esmagadora sobre você. O sobrenatural, ele divide ambientes, gera admiração das multidões, mas desperta o ciúme e a ira da estrutura religiosa vazia. Eu vou repetir. Ele gera admiração das multidões, mas desperta ciúme e ira da estrutura religiosa existente. Outra coisa que eu quero falar com você, você precisa entender, o milagre, ele é um canal de bênção, não é um troféu para o seu ministério. Eu vou repetir, o milagre é um canal, não um troféu. Os sinais devem sempre apontar para a cruz de Cristo, nunca para o homem. Muitos caem não por falta de poder, mas por falta de estrutura interna e caráter para sustentar o peso da glória de Deus. Muitos caem por falta de estrutura interna, caráter para sustentar o peso da glória
de Deus. Uma das coisas que você precisa pedir para Deus: discernimento das multidões. Jesus sabia que muitos o seguiam apenas pelo pão e pelos peixes. Está lá em João 6,26. Quem é ungido precisa discernir as intenções das pessoas e saber a hora de se retirar. Eu gosto muito de me lembrar do exemplo de Pedro, quando Jesus faz aquele momento da pesca maravilhosa. Pedro se admira dos barcos cheios de peixe, mas na hora que Jesus começa a se retirar, Pedro larga tudo e olha, ali ele teve o entendimento que era para ele largar aquilo ali e seguir a Jesus. Muitas vezes nós temos que saber a hora de nos retirar de algum ambiente. E eu vou dizer algo para você. Todas as vezes que nós nos retiramos de algo, não é porque nós estamos desistindo de lutar, ou porque nós somos mimados muitas vezes. É porque chegou a hora de se retirar, porque aquilo já não está fazendo bem para você. Eu falo isso porque nós já vivemos isso na pele, eu e minha esposa. E muitos acharam que foi por orgulho, por ego, mas não sabiam que aquilo ali era a direção de Deus para nos tirar daquele momento. Outra coisa que você precisa entender sobre o peso sobrenatural. Nós temos que ter alinhamento tanto em público como no privado. Os olhos de Deus e dos homens estão sobre o vaso. O poder exige temor, vigilância e uma vida privada que corresponda perfeitamente à mensagem que é pregada no altar. É muito difícil você ver uma pessoa pregar maravilhosamente bem e você conhecer ela no íntimo e ela não for nada daquilo que ela pregou naquele púlpito. Uma pessoa que muitas vezes te exorta na pregação, te exorta para ser uma pessoa melhor, e ela se torna, quando desce do púlpito, o pior dos piores, como exemplo. Cuidado. E eu quero te levar a algumas referências cruzadas. Atos, capítulo 14, versículo 14 e 15, quando tentaram adorar a Paulo e Barnabé após um milagre, eles rasgaram suas vestes e disseram: nós também somos homens de igual natureza que vocês. Vocês já tiveram ideia, vocês já chegaram a pensar neste momento, quando Paulo e Barnabé estão ali depois de um milagre, que as pessoas tentam adorar a eles e eles falam isso. Imagine a realidade daquelas pessoas. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus dá um aviso sobre operar milagres sem intimidade e obediência. Jesus, ele dá um alerta que nós temos que tomar cuidado ao operar milagres sem intimidade e obediência a Deus, pois muitas vezes cometemos erros e erros profundos. Quinto ponto que eu quero falar com você: o santuário do isolamento. A solidão sagrada do ungido. Você já pensou por que tantas pessoas têm se afastado de você? Porque tantas pessoas caminham com você por um tempo e depois se afastam de você e muitas vezes falam mal de você? Lucas, capítulo 5, versículo 16, que é o versículo chave do quinto ponto, diz assim: porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. O Senhor, ele permite o isolamento para que nós tenhamos tempos para ouvir a voz dele, para que nós venhamos ter dependência e intimidade com ele. A marca mais incompreendida da unção é a solidão. Eu vou repetir. A marca mais incompreendida da unção é a solidão. Não se trata de isolamento por amargura, mas de uma separação santa, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ausência de compreensão. Você já foi uma pessoa não compreendida? Eu ainda sou por muitas vezes.
eu sou, minha esposa é. Quanto mais nós mergulhamos nas coisas do Senhor, menos compreensão nós temos das pessoas. Você pode estar, às vezes, cercado de pessoas, mas ninguém consegue mensurar as suas guerras secretas e os fardos que você carrega. Deus remove os conselhos humanos para que você aprenda apenas a depender dele. Nós vamos passar pelo teste do anonimato, no silêncio e no esconderijo do deserto. Prova-se se o seu coração deseja o aplauso dos homens ou a aprovação do Pai. Eu ministrei alguns dias atrás sobre o deserto. Todo cristão passa pelo deserto. E é no silêncio do deserto que prova se o nosso coração quer aplausos dos homens ou a aprovação do Pai. Eu quero deixar algo para você. Se você está tão preocupado em pregar, em ter púlpito, é sinal que você não tem a aprovação do Pai. Agora, se você está preocupado em ter intimidade com o Pai, o púlpito será uma consequência. E nós temos que ter uma posição de sentinela. O isolamento, ele afia os sentidos espirituais. Deus confia seus segredos e revelações profundas somente àquele que se encontra sozinho na câmara secreta, pronto para ouvir o Senhor. Referência cruzada disso, meu querido. Gênesis 32, 24. Ficou, porém, Jacó só, e lutou com ele um homem até que a alva subia. Quando nós estamos só, somos tratados e corrigidos por Deus. Salmo 91, 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo, descansará. Eu quero concluir e eu quero trazer um apelo para você. E eu quero recapitular tudo em um pouquinho só de tempo. A rejeição, quero falar com você. A rejeição que você sofreu, a guerra na sua mente, as portas que se fecharam abruptamente, a solidão que apertou o seu peito, nada disso foi para te destruir. São as credenciais de que você foi marcado e separado pelo Senhor. Isso é um chamamento para o altar. O altar da palavra, o altar do ensino, o altar da ministração, o altar dos dons. O mundo, ele sempre vai tentar te empurrar para fora, mas o céu te chama para mais perto. O inferno te teme, porque ele sabe o tamanho do estrago que uma vida rendida ao Senhor causa ao império das trevas. As trevas sabem o estrago que você pode causar. Entregue-se totalmente ao Senhor. Fortaleça o seu caráter. Fortaleça o vaso de barro e renova a unção para suportar o processo e manifestar a glória de Deus na sua geração. Eu quero neste momento, queridos, eu quero orar, eu quero declarar para ativar os dons e libertar o seu propósito. Feche os teus olhos, curve a tua fronte neste momento e eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Abba Todo-Poderoso, hoje, Senhor, nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, Pai, inspirado pela palavra de Cristo Jesus, de Lucas 4, 18 e 19. E quero dizer, Senhor, como é maravilhoso nós termos o Teu Espírito, que está sobre nós, e que há um plano divino, que o Senhor quer nos usar para restaurar a humanidade. Pai, eu te peço, hoje, Senhor, derrama
mais profundamente o teu espírito sobre a minha vida, sobre o meu propósito, sobre o meu chamado. Assim, Senhor, como o Senhor escolheste Cristo Jesus, capacita-me para ser um instrumento das tuas notícias. Onde houver tristeza e pobreza de espírito, que eu leve a tua esperança, a tua palavra, o teu amor, o teu poder, e que nós possamos levar a profundidade do Senhor a quem necessita. O Senhor me deu o teu espírito para anunciar a liberdade aos presos e dar vistas aos cegos. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos em vícios e traumas, medos e correntes espirituais. Que a tua verdade quebre todo jugo, toda possessão e toda opressão. Abra os olhos, Abba. Abra os nossos olhos, Abba. Abra também, Abba, os olhos daqueles que foram cegados pelo desespero, pelo orgulho ou pela dor. Dá-nos visão espiritual para enxergar o teu amor e a tua direção. Cura, Pai, os oprimidos, trazendo alívio para o coração dos quebrantados e cansados das lutas da vida. Deus, eu ligo aqui na terra, como está em Mateus 18, 20, Mateus 18 ao 20, eu ligo aqui na terra, para que seja ligado no céu. E o Senhor diz, onde dois ou mais concordarem, tudo será feito. Então eu profetizo, eu creio, eu declaro que chegou o tempo da tua graça, da tua salvação, tanto na minha casa como na casa de todos que nós assistimos, na casa de todos os nossos familiares e amigos, e na minha comunidade, na minha família, que eu retenha essa mensagem, mas que a minha vida seja um anúncio vivo de que o Senhor salva, cura e liberta. Em nome do Senhor Jesus, que viva e reina, que vive e reina para sempre. E o nosso Abba, maravilhoso e querido Pai, nós louvamos, bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amado e querido irmão, eu quero, antes de encerrar essa gravação, essa live maravilhosa, eu quero te pedir de coração para que você se inscreva no nosso canal, você ative o sino das notificações, que você curta, comente e compartilhe. E acima de tudo, deixe um comentário do que você achou deste vídeo, se ele edificou a sua vida e se que você vai compartilhar com mais pessoas esse vídeo, para que mais pessoas conheçam o amor do Senhor. E eu quero declarar para você que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.